Olá, esse é o nosso canal Resolvendo e eu sou o professor Edson Soares. A nossa disciplina hoje é resistência dos materiais e o nosso assunto, o nosso exercício que nós vamos resolver, ele se refere a equilíbrio dos corpos rígidos, vigas, reações de apoio, cálculo de vigas, cálculo de cargas, dimensionamentos de cargas. Presta bem atenção nesse exercício. Olha só, o que nós temos aqui, né, é uma viga apoiada nas duas extremidades com uma carga, né, um carregamento, uma carga pontual de 80 kN bem no centro dessa viga. E o autor nos pede, calcule as reações de apoio, ou seja, a reação A, ponto A, e a reação B, no ponto B. Para começar, nós já estamos observando aqui que não há muito grau de dificuldade aqui. Por quê? Porque esse exercício ele serve como uma base introdutória para o que nós queremos aplicar posteriormente, tá certo? Vamos lá, vamos resolver o nosso exercício. Primeiramente, nós estamos vendo aqui que nós temos 5 metros relacionados à carga pontual, nós temos 5 metros da carga até a reação A e 5 metros da carga até a reação B. Isso já nos dá um indicativo que as duas reações são iguais, tá? Por quê? Quando você tem uma carga aplicada no centro de uma viga e essa carga for pontual, as duas reações são semelhantes, ou seja, as duas reações, a reação A é igual à reação B, que vai ser igual à carga dividido por 2, tá? Mas o interessante aqui é nós executarmos o nosso cálculo, né, para descobrirmos a nossa reação. Olha só, o nosso primeiro passo, ele vem referente à aplicação, né? Então nós temos aqui que nós temos que calcular se referindo ou nos referindo ao equilíbrio dos corpos rígidos. A condição é de equilíbrio, a condição é de estática. Então nós temos que a somatória das forças aplicadas no eixo Y, que são as forças cortantes ou as forças verticais, são iguais a zero. Quais são essas forças verticais? Aqui nós temos a reação A e a reação B. Vamos anotar aqui a reação A e a reação B, né? E nós temos a carga pontual aplicada no centro da viga aqui também, que é o carregamento para essa viga, certo? Então vamos escrever isso. A reação A, que está na mesma direção da reação B, então as duas são somadas, mais a reação B, que vem ou está de encontro à carga pontual ou carregamento, menos o carregamento, que é a nossa carga. Isso é igual a zero. O que Newton disse lá no segundo ano no colégio, né, lá atrás, é que toda ação, que é o nosso carregamento, aqui a nossa carga pontual, ele requer uma reação, que são os nossos apoios, com a mesma intensidade, só que em sentido contrário. Carregamento aplicado à ação. A reação são os apoios que estão aqui, e eles vão agir ou atuar como reação. Então, eles têm que ter somados a mesma intensidade do carregamento. Por isso que a reação A mais a reação B menos o carregamento é igual a zero. Nós temos ainda que a reação A mais a reação B é igual ao nosso carregamento, a nossa carga pontual ali aplicada sobre a viga. Correto? Então, vamos colocar os nossos valores. A reação A mais a reação B é igual a 80 kN. Bom, chegamos a um ponto onde nós agora condicionamos os valores, né? Onde a reação A mais a reação B
tem que ser igual a 80 kN. Não existe, vai ser bem próximo, não. Tem que ser igual a 80 kN. Com os dimensionamentos entre as distâncias aqui praticadas até as reações, para dar um dimensionamento total da viga, que é de 10 metros, nós temos aqui um momento criado entre a carga pontual até a reação A e um momento criado até a reação B. O que nós temos que fazer? Fixar um ponto de referência para que nós possamos, assim, calcular os momentos e calcular uma das reações. Olha só, a somatória dos momentos em relação, eu vou marcar aqui o ponto A, são iguais a zero. Eu estou marcando o ponto A, mas antes a gente tem que dar uma recordada o que é momento. Olha, no ensino médio, o professor disse que o momento era a força vezes a distância praticada pela força, desde que você tenha um ponto de referência para que você possa caminhar essa força até aquele ponto de referência e ali você cria um momento. Dependendo da direção desse momento, você pode ter uma direção onde o momento pode ser negativo ou positivo. Correto? Vocês estão lembrando disso? É o que nós vamos praticar agora. E nós vamos colocar aqui, momento, segundo o meu professor do colégio, é igual a força vezes o braço da força relacionado ao ponto de referência da distância praticada dessa referência até a força. Ok? E outra coisa, o sentido desse momento, positivo ou negativo, nós vamos agora instituir isso aqui, sentido horário e o sentido anti-horário. No sentido horário, o momento é negativo. No sentido anti-horário, ele é positivo. Visto isso, nós temos aqui que a nossa reação B, o nosso ponto de referência, nós marcamos aqui, é o A, né? Aqui. E nós vamos agora com a reação B, aplicando em relação ao ponto A. Quando você aplica a força ou a reação B, ele vai nesse sentido, né? Ele pratica esse movimento. Esse movimento causa um momento. Esse momento, ele é no sentido anti-horário, ele é positivo. Relacionado a esse ponto, né? Essa referência aqui fixa, nós temos também a força. E ele vai praticar esse movimento, esse momento, certo? Nessa direção. E se ele vem nessa direção, ele está no sentido horário e ele é negativo. Isso aqui a gente já pode aplicar o que é positivo e negativo. Então nós temos que a reação B vezes a distância até o ponto A, porque a força está aqui. O braço da força é essa distância, 5 mais 5, que é 10, né? Menos, né? Que esse momento causado aqui vai ser menos a força-peso, vezes a distância da força-peso até o ponto de referência, que é o ponto A, 5 metros. Isso é igual a zero. Por que eu não vou colocar o ponto A, a referência A aqui, a reação A? Por quê? Porque a reação A é o meu ponto de referência. E se eu colocar reação A vezes a distância até a reação A, é zero. E a reação A vezes zero é zero. Não tem por que colocar. Então, agora, nós vamos calcular a nossa reação B. Certo? Isso porque eu fixei o ponto em A. A reação B vezes 10 metros é igual a... Nossa carga é de 80 kN vezes a distância de 5 metros. Nós temos que a reação B vai ser igual a 80 vezes 5 é igual a 400, dividido por 10 metros. Eu vou cortar os dois zeros aqui e a nossa reação B
vai ser igual a 40 kN. Olha, nós conseguimos encontrar a nossa reação B. Através desse condicionamento aqui criado, onde nós não podemos ultrapassar essa carga, essa somatória, nós vamos praticar agora a reação B. Daqui, desse lado, ele passa para cá, subtraindo, né? Está somando, passa subtraindo. Então, nós temos que a reação A vai ser igual a 80 kN menos a reação B. E a nossa reação B, que nós encontramos, é igual a 40. Então, a reação A vai ser igual a 80 menos 40 kN. A reação A ela é igual a 40 kN. Encontramos a nossa reação A. Tudo certo, como eu tinha dito. Carga pontual aplicada no centro da vírgula, o dimensionamento aqui das distâncias são semelhantes, são iguais, logo as duas reações serão as mesmas. Que é o quê? A reação A vai ser igual à reação B, que vai ser igual ao carregamento sobre 2. 80 dividido por 2 é igual a 40 kN. Tá? Não bastava dizer, você tem que calcular. Mas ainda há os que preferem calcular invertendo o ponto de referência. Estava no ponto A, eu vou para o ponto B. Então, como é que fica? A somatória do momento em relação ao ponto B, essa somatória é igual a zero. Certo? Então, a somatória dos momentos praticados pelos carregamentos sobre a viga e as reações são iguais a zero. Agora eu vou ter que apagar esses momentos que foram relacionados ao ponto A e começar a praticar os momentos relacionados ao ponto B. Certo? E nós temos aqui. Nós vamos começar com o ponto da reação A, aplicado nessa direção, e o ponto de fixação de referência está aqui, a 10 metros. Então, nós temos essa direção para esse movimento, praticando esse momento. Isso aqui, nessa direção relacionado a esse ponto de referência, nos causa um momento no sentido horário. Então, ele é negativo. Já a força-peso, o nosso carregamento aqui, nossa carga pontual, ela vai ser praticada nessa direção também, só que ela vem nesse sentido, né? E nesse sentido, por quê? O ponto de fixação está aqui, ó, na reação B. Olha só, isso aqui é anti-horário, então ele é positivo, né? Tendo isso já aplicado aqui, os momentos observados, nós podemos montar a nossa expressão, né, para cálculo. E nós temos que o carregamento, que é a força-peso aqui, vezes a distância até o ponto B, que é de 5 metros, menos a reação A, vezes a distância até o ponto B, que é de 10 metros também, isso tudo é igual a zero. Ok? Vamos lá. O meu carregamento é igual a 80 kN vezes 5 metros. E vai ser igual. Agora eu vou passar a reação para o outro lado, invertendo o sinal. A reação A vezes 10 metros. 80 vezes 5 é igual a 400 também. Então, 400 kN vezes metros, dividido por 10 metros, vai ser igual a minha reação A. Da mesma forma que eu fiz para calcular a reação B, eu vou cortar os dois zeros e nós já temos que a reação A ela é igual a 40 kN. Encontramos aqui também nossa reação A com a modificação do ponto de referência para o ponto B. Ok? Olha, o que fica aqui para vocês é essa resolução, mas a interpretação e a parte teórica falada e lançada aqui,
onde você tem uma coisa que é chamada conceito. O conceito criado, o conceito elaborado para que nós calculemos, às vezes não precisa nem de cálculo. Observando uma viga desse tipo, os mais aplicados, eles já saberiam que não precisa se calcular. Mas como é uma questão introdutória para a nossa aplicação, nós calculamos e mostramos e demonstramos como é feito ou como são feitos e serão feitos esses cálculos, ok? Lembrando vocês que esse aqui é o primeiro vídeo de equilíbrio dos corpos rígidos de vigas, que nos próximos vídeos nossos nós estaremos aplicando carregamento distribuído no formato triangular e retangular, aplicação de centro de gravidade, cálculo de carga equivalente e onde vamos dimensionar ou colocar, aplicar essa carga equivalente na nossa viga. Okay? Bom, eu espero que tenha ido de encontro a alguma área de interesse de vocês esse vídeo e eu vou ficando por aqui. Até breve.